Bom dia, boa tarde, boa noite, nação sincera. Nos encontramos mais uma vez. Meu Deus, você está aguentando firme esse podcast. Que legal, muito obrigada. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Já vou assim, ó, direto ao assunto. Já pede aí o teu sushi do Ioro para você ir comendo e aí mastigando e ouvindo que o assunto é polêmico. Eu vou começar dizendo o seguinte, gente, eu gosto muito, eu não sou muito de assistir televisão, não assisto televisão, muito raro, assisto mais assim, quando o Javá tá em casa, que a gente quer assistir alguma coisa específico, ou se eu pesquisar um documentário, o que eu gosto de assistir é documentário, entendeu? Esse negócio de crimes reais é mais a minha vibe do que eu gosto de assistir. Gosto de verdade, assim, eu leio a respeito, eu tento me informar, eu fico super inteirada. É a minha vibe mais. E aí, o que eu vou falar com você sobre o assunto de hoje tem a ver com isso. Hoje nós vamos conversar sobre o caso Diddy. Meu Deus, Letícia, tanta gente falando do caso Diddy, tu também vai falar do caso Diddy? Vou. Porque eu não vou ficar me debruçando no caso Diddy em si, a gente vai só puxar o gancho, certo? Então fica comigo, não desiste. Primeira coisa, para quem não conhece, para quem não tá sabendo ainda, bota no Google, acha lá mais fácil, mas eu vou resumir aqui rapidinho. O Diddy é um rapper americano e ele tá preso, né, numa prisão de segurança máxima, ele tá numa prisão que eles chamam assim de o inferno, assim, é a pior que podia existir. E nesse lugar ele tá preso numa cela que é anti-suicídio, para vocês terem noção assim do quão grave e do quão importante é que ele esteja vivo para a sentença dele e o apurado de todos os fatos que está sendo acumulado aí ao longo desse tempo em cima da figura e dos crimes que estão relacionados à pessoa dele. Ele está sendo acusado por tráfico humano, por exploração sexual, por associação ilícita, promoção à prostituição. Ele é um magnata, assim, um cara super influente ali de Hollywood, que organizava várias festas, e nessas festas aconteciam de tudo um pouco, ou de tudo muito. E ele, em cima do nome dele, em cima do caso dele, existem inúmeras teorias do que foi acontecendo e das associações que foram feitas aí de identificação mesmo, por exemplo, dentro do círculo relacional dele, quem eram os amigos que estavam envolvidos, os artistas que ousaram bater de frente e expor o caso e ousaram contar ali o que estava acontecendo ou pincelar o que estava acontecendo por debaixo dos panos. Mas assim, o que acontece é que a gente começa a abrir os olhos para perceber que existe uma conspiração muito grande e que existe uma manipulação também muito grande, né? O caso do Diddy faz a gente entender que como que não é entender, mas faz a gente pensar sobre como que uma pessoa com tamanha influência consegue burlar tanto a lei, consegue burlar tanto é, o sistema, consegue fazer tudo o que quer. Como é que isso acontece? Por que isso acontece? Um cara desse não faz isso sozinho, não é verdade? Ele não consegue quebrar todas as regras, quebrar o sistema, ser o dono de tudo, fazer tudo do jeito que quer, viver acima da lei sozinho. Então, quem que está com ele? Quais são essas associações? Quem são essas figuras que dão essa proteção a ele? Então, tudo isso a gente começa a pensar que será se nós não somos simplesmente tomados, não somos realmente. Eu acho que nós somos sim uma grande massa que está só sendo arrastada e que está se alimentando e consumindo tudo que é tipo de conteúdo sem ter a menor noção do que está por trás, né? Eu sei que muitas pessoas, assim, não que eu admire muita gente, mas tem sempre aquelas figuras ali de artistas que você olha e você vê o trabalho da pessoa e você pensa, nossa, essa pessoa é massa, caramba, um super profissional, um super ator, um super músico, uma produção incrível, uma produção inteligente.
E aí, quando você vai ver o nível dos envolvimentos e você começa a perceber algumas coisas que são realmente muito questionáveis, você fica, meu Deus, e agora? O que eu faço? E aí eu queria conversar com você sobre isso. Por quê? Porque uma coisa que eu percebo é que, por exemplo, o Diddy, ele produziu inúmeras músicas, ele fez associação, né? Como é que o featuring, né? Ele cantou junto com vários artistas. Você não escapa dessa. Você que tá aí do outro lado, você que tá me ouvindo, você com certeza sabe cantar alguma música do Diddy ou alguma música que o Diddy participou e você dançou e você curtiu e você botou em alguma playlist sua. Por quê? Porque o cara é competente, ele é inteligente, ele é de uma criatividade, ele tem ali esse dom, né? Ele tem esse envolvimento ali. E aí eu já começo parando para pensar a respeito disso, falando dessa questão do talento, do envolvimento, e aí eu caio na palavra carisma. O quanto de um carisma pode me envolver ao ponto de que eu acabe colocando em panos quentes outras coisas a respeito dessa pessoa, né? Às vezes nós temos figuras ao nosso redor, pessoas que a gente é tão envolvido pelo carisma dessas pessoas que a gente acaba que finge que não tá vendo algumas falhas, alguns probleminhas, algumas quebras de caráter que pode estar acontecendo. Ah, Letícia, mas então todo mundo tem que ser perfeito? Eu não tô falando disso, tá, gente? Não tô falando de perfeição. Ninguém é perfeito, ninguém é 100%, ninguém. Mas eu preciso ter alguns critérios para poder me relacionar com algumas pessoas ou para entender como se relacionar em sociedade. E é aí onde eu tento aguçar o seu senso crítico, né? Eu tô sendo sincera com você, a gente precisa ser mais crítico, a gente precisa ser mais cuidadoso. Tem um caso que eu assisti também, o documentário, que é o caso do O.J. Simpson, onde ele era um atleta profissional, um jogador de beisebol, se eu não estou enganada, e ele foi condenado ali como ele foi para o julgamento de ter assassinado a sua esposa. E durante o julgamento, resumindo a história, no final ele foi inocentado. Aí, durante o julgamento, você começa a ver as evidências, você começa a ver tudo. E por que que o júri inocentou o O.J. Simpson? Muito do que a gente consegue perceber quando a gente vai estudar o caso, quando a gente vai assistir o documentário, quando a gente vai revisitar alguns eventos que aconteceram durante a defesa, durante a acusação. O que inocentou o O.J. Simpson? No final das contas, gente, foi o carisma dele. Ele era um atleta de alta performance, muito querido pela nação americana. Ele era um cara bem aparentado, ele era um cara atraente, ele era um cara imponente, ele era um cara que dentro daquele ambiente, dentro daquele contexto, ele soube se portar, ele soube se apresentar, ele soube vender ali um rostinho e o carisma dele fez com que houvesse uma simpatia maior. E quantas pessoas, às vezes, a gente meio que dá uma inocentada por conta desse carisma, por conta desse brilho, sabe? Eu entendo que quando a gente olha pro Diddy, talvez muito das coisas que foram... Hoje tem inúmeras pessoas defendendo ele, guardando ele ainda, protegendo ele ainda, mesmo sabendo que na busca e apreensão que foi feita na casa dele, encontraram 1.000 garrafas de óleo de bebês. E o advogado disse, não é porque ele compra no atacado. Olha só que coisa, que economia que ele estava fazendo comprando óleo de bebê no atacado. Letícia, e para que eram esses óleos de bebês? Eu não vou me debruçar muito no caso porque é muito pesado. É muito pesado. Mas os óleos de bebês eram usados em umas festas que ele fazia
em uns momentos privados onde ele forçava pessoas a fazer coisas que elas não queriam, ao ponto delas baterem assim no grau máximo de exaustão e precisar de uma equipe vir para colocar intravenoso para as pessoas se recuperarem, soro, para cuidar dessas pessoas, para elas se recuperarem, para elas voltarem à vida, assim, literalmente. Então, você já fez aí as suas conclusões, você já tirou suas conclusões do para que era utilizado esses óleos. E aí eu te pergunto, Letícia, que diferença faz na minha vida conhecer esse tipo de caso, entender esse contexto? Primeira coisa que faz a diferença na sua vida é você entender que você pode sim estar sendo levado, conduzido a simplesmente pensar o que querem que você pense, ver o que querem que você veja, considerar como certo o que querem que você considere como certo, que você pode sim estar sendo arrastado simplesmente para pensar o que está previsto para você pensar, a se vestir como está previsto você se vestir, a se posicionar como você deveria se posicionar segundo as intenções de um grupo específico. A primeira coisa que você precisa fazer é poder abrir os seus olhos para entender que talvez sim você esteja só fazendo parte de uma massa, você não entenda muito sobre a realidade dos fatos, os seus valores, a sua moral pode estar comprometida, porque muitas coisas se normalizaram aos seus olhos porque foi previsto isso. Você foi preparado, você foi catequizado para isso. Outra coisa que influencia na sua vida é que você pode, a partir de um momento como esse, tentar visualizar coisas como o quanto eu deixo alguém me influenciar, me conduzir por causa do carisma, por causa do talento. Às vezes você conhece uma pessoa e essa pessoa tem um talento incrível para vendas e você tem, sei lá, a sua empresa, você, nossa, mas esse aqui é um excelente vendedor, mas ele te rouba. Ele fala mal de você, ele atrapalha você de implementar a cultura dentro da sua empresa, mas ele é o teu vendedor número 1. Então, por causa desse carisma, por causa desse talento, por causa desse aspecto, você segura ele no teu time, custe o que custar. Talvez, se você tivesse 3 vendedores bons, você conseguisse vender mais do que você vende com esse um vendedor que bate todas as metas que você coloca para ele. Mas você não quer. Por quê? Porque ele é um e ele é incrível e ele é o top. Será mesmo? E quantas vezes, essa é só uma ilustração, mas quantas vezes a gente deixa o talento de alguém vencer todo um caráter, quebrar todo um conjunto que é mais importante? E aí eu também penso que uma situação como essa faz com que eu comece a pensar assim, será se eu não posso? E assim, de verdade, eu não estou de maneira nenhuma questionando ou querendo, não sei, fragilizar qualquer vítima de qualquer caso, de qualquer tipo de abuso. Não é sobre isso, tá, gente? Mas eu tô falando assim, introspectivamente. Um cara como o Diri, né, que era um super produtor. Existe aí uma especulação de uma história com uma artista que ele disse: você ou assina um contrato comigo e eu vou produzir você, ou você vai sair desse escritório morta, você sai por essa janela. Tem esse caso aí, tem essa fofoca aí nas redes sociais rondando, né? Então, num caso como esse, o que ela faz, né? O que sobra para uma pessoa como essa? Ela é uma vítima e ela está legalmente amarrada a um cara como esse. O que pode acontecer com a vida dela? Você não sabe, ninguém sabe, né? Mas assim, eu não estou falando de situações como essa, mas o que eu vejo? Eu vejo que às vezes nós podemos ser vítimas de certos predadores por conta não simplesmente do predador, mas por conta das nossas ambições, né? Como eu falei aqui, o exemplo desse empresário, sei lá, que tem esse vendedor,
ele está sendo vítima, primeiro, das ambições dele, de ter um vendedor que vende muito porque a empresa precisa vender muito, e aí tem aquela ambição que faz dele alvo, refém e vulnerável a um predador. Que talvez esse vendedor, se ele fosse um cara mais decente, ele venderia 3 vezes mais. Mas por que ele não vende 3 vezes mais? Porque dentro desses 3 vezes mais tem a parte que ele faz para ele, tem a parte que ele faz por fora, tem a parte que ele faz dentro da sua empresa, ou seja, tem um monte de coisa que você não está vendo. Enfim, existem vários cenários, eu estou só ilustrando aqui com um. E como é que eu identifico um predador? Você pode identificar um predador de inúmeras formas, mas tem uma forma que ela é bem peculiar, que eu acho que ela é muito eficaz. E se você se fixar nela, eu acho que você vai conseguir, assim, separar o preto do branco bem rapidinho, assim, sabe? O azul do verde, o amarelo do verde, sabe? Você vai conseguir transformar o verde em azul e amarelo, entendeu? Que passo é esse? Primeira coisa é o olhar, sabe? Você tenha disposição e coragem de olhar nos olhos das pessoas. Acho que isso é uma coisa muito importante. Seja capaz de olhar nos olhos das pessoas e fixar o olhar. Quando você olha nos olhos, você vê alma, você vê intenção, você vê coração. Não tenha medo de fazer esse mergulho. Blinde a sua alma. E se você vê alguém com um olhar estranho, isso já é um alerta, isso já é um aviso. Escute esses avisos. Não para você fechar as portas, mas para você ficar cada vez mais atento para perceber, então, outros sinais, né? Outra característica é mão. Gente, mão é uma coisa muito importante. Pessoas livres, pessoas que não têm nada a esconder, elas mostram a mão com facilidade. Isso é involuntário, né? São pessoas que mostram a palma das mãos, são pessoas que conseguem pegar e o toque dessas mãos também traz uma sensação diferente, né? Ou você toca uma pessoa e você sabe quando uma pessoa pega na sua mão e você, nossa, que firmeza. Sabe quando uma pessoa vai pegar na sua mão e você, vale, não, tá com nojo de mim? Tem esse tipo de gente? Então são características que são tão simples, mas que conseguem trazer, assim, tirar as escamas dos seus olhos, trazer uma clareza. Letícia, só tem essa, não tem muitas outras ferramentas. Mas eu tô te dando só dicas bem básicas, bem superficiais para você saber como se conectar melhor, identificar melhor as pessoas. E você começar a pensar, rapaz, eu preciso estar mais conectado com as coisas que estão acontecendo no mundo. Eu preciso estar mais atento ao que é que essa geração está experimentando, porque eu estou vivendo hoje. Sai desse saudosismo de dizer, ai, antigamente, ai, porque não sei o quê, ai, porque no meu tempo. Você já saiu desse tempo, passou, acabou, acorda, você está hoje aqui. Eu tô dizendo isso porque para mim também é difícil. Às vezes eu vejo assim, ai, tem que estar em tal rede social, ai, tem que fazer tal coisa, aí tem que se conectar, você tem que ser bom de WhatsApp, aí você tem que ser nisso, você tem. Eu tenho uma preguiça gigante para isso. Eu confesso, é difícil. Mas eu estou viva hoje, então eu preciso estar conectada e antenada no que está acontecendo hoje. A pessoa que está conectada com o presente, que está entendendo os avanços tecnológicos hoje, a pessoa que está entendendo o que está acontecendo com a sociedade hoje, ela é uma pessoa protegida, ela é uma pessoa mais segura, ela é uma pessoa que está mais equipada. Então você não pode se dar o luxo de viver alheio ao mundo, viver alheio à realidade, viver alheio ao que está acontecendo. Se você se isola, se você se esconde, se você tenta não saber, você é mais e mais e mais arrastado a pensar o que querem que você pense, a fazer o que querem que você faça, a falar só o que está previsto para você e a se omitir aquilo que é valoroso para você. Se omitir aos seus valores, se omitir às suas crenças, se omitir aos seus posicionamentos. Então,
simplesmente não seja essa pessoa. Não seja. Não vá ficar louco, alienado, pensando, meu Deus, tararã, tá todo mundo me vendo agora. Mas seja uma pessoa preparada, equipada, entenda o que está acontecendo. E deixa eu te dar só uma dica. A Bíblia já nos preparou para tudo isso. A Bíblia já conta já narra sobre todos esses eventos. A Bíblia fala sobre tecnologia, você sabia disso? Ai, não sabia não? Dá uma pesquisada. A Bíblia fala sobre comportamentos de moralidade, de imoralidade social. Sabia disso? Tá tudo lá. A Bíblia fala sobre relações familiares se perdendo. Você sabia disso? E também dá antídoto para tudo isso. Então, se coloque nessa posição de uma pessoa que é antenada, que entende, que vê as movimentações, que não se dobra a qualquer coisa, que sabe filtrar as intenções, que sabe perceber o ambiente em que você está e que é um denunciante da verdade. Porque isso vai trazer cada vez mais clareza, sanidade, preparo e isso sim deixa um legado. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que meu recado está dado. E se eu começar a falar muito sobre isso, talvez fique muito pesado também. Então, vamos seguir agora para o nosso próximo episódio.